Bíblia Sagrada na sua mão, por favor. Lucas, capítulo de número 5, versículo 1. Quero preparar o seu coração para nós participarmos da Santa Ceia daqui a pouquinho. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler o verso 8 de uma vez para a gente ganhar tempo. 5:8 diz assim. Toda a igreja leia comigo para cravar no seu espírito. Vamos lá, 1, 2 e... Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Essa história retrata que Pedro, ele estava com os discípulos do barco, e a noite inteira eles lançaram a rede, mas nada não apanharam. Até que Jesus, ele chega, se aproxima e libera uma palavra. E Pedro diz: Senhor, nós não pescamos nada. Pedro era pescador profissional. Mas por causa da tua palavra eu vou lançar a rede de novo. E quando eles lançaram a rede voltou lotada de peixe. Foi algo tão impressionante que eles chamaram quem estava próximo, outro barco, para dar rede também. Não é a mensagem de hoje, mas eu tenho que liberar uma palavra para você. Quando você está junto de Jesus, o negócio é tão bom que Deus supre a sua necessidade e te dá condições de suprir a necessidade de outras pessoas também. Então eles encheram o outro barco também, e Jesus se aproxima de Pedro, e aí que ele diz isso: ô Jesus, quando o Senhor se aproxima de mim, eu me sinto mais pecador ainda. E o que eu aprendo com isso? Quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais pecador nós nos sentimos. Quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais pecador nós nos sentimos. E quanto mais longe de Jesus nós ficamos, mais perfeito nós achamos que somos. Eu não tenho medo de ninguém que é pecador, mas eu tenho muito receio com quem se acha perfeito. Porque os maiores escândalos não vêm de pecadores. Os maiores escândalos vêm de pessoas perfeitas. Eu vou repetir. Gildo, os maiores escândalos não vêm de pecador. Os maiores escândalos vêm de pessoas que se dizem ser perfeitas. É um perigo. Se alguém virar para você e falar: eu pequei, eu errei, você está do lado de uma pessoa bacana. Mas se alguém virar para você e falar: eu sou santo demais, eu não erro, eu não falho, diga para o seu irmão: tome cuidado com esse tipo de gente. Fala para ele aí. Então ali Pedro se aproxima, se sente um pecador. E olhando para a vida de Pedro, eu percebo que ele foi um dos homens mais oscilantes da Bíblia. Para você ter ideia, Jesus ele faz uma pergunta assim: quem eles estão dizendo que eu sou? E Pedro já logo fala, todo mundo calado, mas Pedro solta: tu és o Cristo. Olha que bacana. A boca de Pedro era para reconhecer quem Jesus era. Mas essa mesma boca um dia negou Jesus, dizendo: não, eu não conheço Jesus não. Primeiro Pedro revela que Jesus é o Cristo, e depois Pedro nega Jesus dizendo que não conhecia. Pedro, ele tinha fé para andar sobre as águas. Jesus falou assim: Pedro, vem, irmão. Pedro é um dos poucos homens da história mundial que andou sobre as águas. Tenta andar em cima de uma água, tenta. Vai lá na piscina da sua casa hoje e anda lá. Vai ali no Rio Doce e pisa lá. Vai lá, vamos ver. Vai lá no clube hoje de tarde, no Filadélfia, e fala: eu vou andar sobre as águas. O cara tinha uma fé violenta. Ele tinha fé para andar sobre as águas. Mas não teve fé de, na hora que Jesus estava sendo questionado no Sinédrio, dele dizer: não, eu conheço ele. Ele ficou com medo. Pedro era um cara corajoso, ele tinha coragem demais, tanta coragem que ele andava com uma espada, ele cortou a orelha de um soldado, irmão. É mais ou menos o seguinte: alguém partir para cima da polícia militar. Ele era um cara corajoso, mas ao mesmo tempo ele era tão medroso
que ele não disse que ele conhecia Jesus. Pedro era assim, ó. Ora estava embaixo, ora estava em cima. Ora tinha fé, ora era incrédulo. Ora provava que amava Jesus, ora provava que não amava Jesus. Ora, a boca dele era usada por Deus para abençoar, e ora, a boca dele era usada pelo diabo. Sabe quem é que chamou Pedro de diabo? Sabe quem chamou? Não foi os inimigos dele, não foi as pessoas que tinham ciúme dele, não foi as pessoas que andavam com ele, não, sabe quem foi? Jesus. Jesus virou para Pedro e falou: para trás de mim, Satanás. Mas sabe quem Pedro era? Discípulo. Um dos homens com a vida mais oscilante. Talvez tem pessoas que você conhece enquanto eu prego, que você diz: eu conheço um Pedro. Eu conheço alguém que é mais ou menos assim, pastor. Pedro tinha uma vida oscilante, de uma forma assustadora. Pedro era um improvável. E o interessante, quando Jesus pergunta quem ele era, e ele fala: tu és o Cristo, e Jesus responde: isso mesmo, não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, e tu és Pedro. Pedro, em algumas traduções, significa pedra pequena, quebrada. Numa construção, para que serve uma pedra pequena quebrada? Eu mexo com obra, e eu sei que essas pilastras é que sustentam um prédio. Tem um prédio aqui de 5 andares, aqui, ó. Essas 2 pilastras aqui, ó, sustentam esse prédio. Vai subindo. Só que você acha que essas pilastras aqui tem só tijolo bonito? Quando vai fazer a amarração, colocar as ferragens, tem muita pedrinha pequena encaixado aqui, que sustenta esse prédio. Eu aprendi que a igreja não é composta de pessoas bonitas e perfeitas, não. A igreja é composta de pedrinhas pequenas quebradas, mas que Jesus te pega e te encaixa no reino dele, para que a igreja dele seja estabelecida aqui nessa terra. E Pedro, Jesus está lá sendo interrogado. Pedro nega Jesus, e Jesus está passando em frente de Pedro, e Pedro chora amargamente. Por que Pedro chorou amargamente? É porque Pedro, nesse momento, tinha esquecido que Jesus iria ressuscitar. Ia morrer, mas iria ressuscitar. Pedro ali, depois que nega Jesus, é mais ou menos você falar: não, eu não conheço Jesus. Quem fala isso é porque está desviado. E Pedro chora amargamente, e eu me lembrei que eu faço muito velório, ofício fúnebre. E às vezes em alguns velórios tem um filho que o pai morreu, que o filho chora, o filho grita, tem que segurar, tem que dar remédio para o filho se acalmar. O filho fala: pai, o senhor não podia ter ido, me perdoa, me perdoa. E os outros filhos estão lá também chorando, triste, mas alguns, eles sabem que o pai foi embora e não vai voltar mais, e não tem mais tempo dele pedir perdão para o pai, entendeu? Não tem mais tempo dele colocar as coisas em ordem, e ele sabe que o pai partiu e não tem mais jeito de consertar, e aquilo gera uma dor na alma, aquilo gera um remorso, diferente daquele filho que também está chorando de tristeza, mas diz: tudo que eu pude fazer por mamãe e por papai em vida eu fiz. Não é que ele vai deixar de sofrer, vai sofrer, mas ele está mais confortado com a perca dos pais. E por que Pedro chora amargamente? É porque ele estava como esse filho, que fez coisa errada com o pai, e estava vendo o pai partir. Só que a Bíblia diz que você conhece a história: Jesus morre, Jesus ressuscita. E para onde Jesus vai? Lá para o lago de Genezaré.
E Jesus fala assim antes para as mulheres. Olha que coisa linda, quando Jesus ressuscita, ele aparece primeiro para as mulheres. As irmãs podem dar glória a Deus aí? Jesus não apareceu para homem primeiro, apareceu primeiro para as mulheres. Há quem diga que é porque a mulher conversa mais e espalha mais a notícia, né? Está amarrado, né? Fofoqueira está amarrado. Mas Jesus, ele aparece para as mulheres e fala assim, ó, olha o detalhe. Vai lá e diga aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Jesus não chama Pedro de discípulo. Talvez dê um bafafá, talvez as pessoas começaram a dizer, Jesus vai expulsar Pedro da igreja, Jesus vai cortar a credencial de Pedro, porque não chamou ele nem de discípulo. Mas quando Jesus se apresenta, os discípulos estavam no barco, eles descem do barco, todos enxutinhos, Pedro dá um mergulho na água, ou talvez ali com medo do que ia acontecer, que Jesus iria exortá-lo, e os discípulos entram e dizem, paz, pastor Jesus, e Pedro entra e diz, bom dia. Só que tem um detalhe, irmão, quem anda com Jesus por um período, ele pode até tentar desviar, mas a semente está plantada no coração dele. Quem anda com Jesus, a irmã, a mulher que anda com Jesus, ela pode até desviar e voltar a usar aquelas roupas de quenga. Mas quando ela tiver com aquela roupa, alguém vai falar, está muito feio, não dá mais para você esse negócio não, vai para a igreja. O cara vai lá para o boteco, para a boate, dançar Beto Barbosa, dançar Luiz Caldas, eu lembro que é da minha época, né? Dançar a Docica, meu amor, a Docica. Só que aí perde o gingado, alguém fala, não dá, você não está dançando mais, seu lugar é na igreja. Vai para a igreja, não fica aqui não. Em outras palavras, quando eu sou de Jesus, irmão, eu não presto nem para desviar mais. Pedro, quando falou assim, eu não conheço ele não, o pessoal falou, não, você parece com ele. Você é discípulo dele, você fala igual ele. Quem já pisou no Santo dos Santos, pode até tentar, mas em outro lugar não consegue viver. Vai ficar dando murro em ponta de faca. E Jesus vira para Pedro, e aqui eu já encerro dizendo, os Jacques podem preparar para a ceia. Tu me amas? Aí Pedro achou que ia levar uma pregada de Jesus, Pedro achou que Jesus ia dizer, você me traiu, você me negou. Jesus não falou nada disso. Jesus pergunta, tu me amas, Pedro? E Pedro olha para Jesus e fala, sim, Jesus, eu te amo. Ele pergunta pela segunda vez, tu me amas, Pedro? Talvez passou um filme na cabeça de Pedro, dizendo, peraí, eu neguei ele. Eu disse que eu não conhecia. Eu disse que eu não sabia quem ele era. Eu pensei que ele não ia voltar mais. Eu fiquei desviado, mas Pedro viu no olhar de Jesus o olhar de misericórdia. Eu quero te dizer que Jesus olha para mim, para você aqui nessa manhã com um olhar de misericórdia, meu irmão. E ele fala, eu te amo. E pela terceira vez Jesus pergunta, tu me amas, Pedro? E todo mundo achando que Jesus ia expulsar Pedro da igreja, porque há 3 dias ou 4 dias atrás, Pedro estava desviado, mas Jesus fala, tu me amas? Ele fala, eu te amo. Então Jesus diz, vai lá agora, e volta para o teu posto, apacenta as minhas ovelhas, faz a minha obra, porque você pode ser imperfeito, mas você tem um coração arrependido, que me ama, e eu vou te usar. Quando eu leio esses textos, quando eu estudo essa história, igual eu estava estudando durante essa semana, de maneira mais profunda ontem, eu descubro que eu me sinto um Pedro. Eu descubro que eu sou uma pedra pequena quebrada, que Jesus pegou, Arabacantoromânebia, e colocou, encaixou no reino dele.